Junto sempre, para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes, segunda-feira, dia 13 de outubro. Sim, outubro avança. Iniciar uma semana é sempre um desafio. Em alguns momentos é um alento, em outros uma certa tensão, mas sempre é um reinício. Interessante entender que todo começo tem que ter um propósito. Diante dele, é importante também ter a bússola apontada para o lado certo, senão a cuíca ronca. Bússola no rumo do propósito sempre. Aí entra a determinação, talvez alguma surpresa e que tal uma pitadinha de sorte. Me lembrando aqui de Muhammad Gandhi, que escreveu: se queremos progredir, não podemos repetir a história, mas sim fazer uma história nova. Não precisa também ser aquela nova história, mas claro, partindo do princípio que o novo sempre vem, então que ele venha para melhorar. Nem sempre o novo é o mais jovem ou o menos experiente. Em alguns casos, ele sim pode ser o mais velho e, por conta disso, mais experiente e mais qualificado. Esse, por exemplo, especificamente, é o caso da seleção brasileira. É o caso do técnico Carlo Ancelotti, um italiano que é o mais velho comandante de uma seleção no planeta, mas nem por conta disso deixa de ser também um dos mais qualificados. E por acaso, neste momento, além de ser o mais experiente, é também o mais vitorioso treinador em atividade no futebol mundial. Outro ponto importante: Ancelotti é o treinador mais bem pago entre todos aqueles que comandam seleções que estarão na próxima Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil tem o treinador mais bem pago do futebol entre seleções e do futebol de primeiríssimo nível. Ancelotti ganha mais, por exemplo, do que o próprio Thomas Tuchel, alemão, que comanda a seleção da Inglaterra. Além disso, o fato dele ser o maior vitorioso da história dá ele tamanho para poder tomar todas as decisões que quiser e, dentro deste guarda-chuva qualificado que ele tem, uma capacidade de tomar decisões com poucos questionamentos. Claro que, como todos humanos, como todos aqueles que vivem de resultado, a cobrança será diretamente proporcional ao resultado alcançado e também será uma cobrança muito dura em relação ao treinador mais bem pago entre todos aqueles que comandam seleções importantes do futebol mundial. E é normal que isso aconteça, mas é bem interessante que, mesmo que o Brasil esteja um pouco atrasado nesta campanha rumo à próxima Copa do Mundo, até porque desde o Tite tivemos várias trocas de treinadores e elas só atrapalharam o circuito, elas só complicaram esse roteiro que poderia ser mais tranquilo se você desde sempre, já entendendo que o Tite não tinha sido positivo, que o Tite tinha cumprido uma missão, mas que ele não tinha conseguido atingir nem parte do seu objetivo, porque nos seus 2 ciclos comandando a seleção brasileira, sempre ficou nas quartas de final de uma Copa do Mundo, e é natural que quando você comande a seleção brasileira, o mínimo que você almeje é que esta seleção possa alcançar uma semifinal e possa ir, quem sabe, até uma decisão de Copa. Por quê? Porque o Brasil segue tendo os melhores jogadores de futebol do mundo. É verdade, não tem neste momento o melhor jogador de futebol do mundo. O melhor, longe, é o Lamine Yamal. Na sequência, você tem Kylian Mbappé. E você não tem o maior goleador do futebol mundial, porque neste caso ele é o Haaland, ou se você preferir, é o Harry Kane. Ou seja, o Brasil também não tem o maior goleador. Você não tem o maior jogador, o mais talentoso e nem o maior goleador. Mas no conjunto da obra vai ser muito difícil você encontrar uma seleção que tenha tantos atletas qualificados em todas as posições do campo como a seleção brasileira. E uma virtude como essa demanda que você cobre resultados também diretamente proporcionais a essa seleção. No que diz respeito ao futebol praticado aqui no Brasil, e de novo voltando para a ideia de que não há necessidade de que você seja novo
para que o novo sempre apareça e para que este novo que venha a aparecer seja melhor do que o anterior. Olha que interessante, os dois grandes protagonistas do futebol do Campeonato Brasileiro são Palmeiras e Flamengo. Nesta ordem, Palmeiras e Flamengo. Por mais que o Flamengo tenha 40 milhões de torcedores ou mais, por mais que o Flamengo tenha o melhor orçamento do futebol brasileiro e sul-americano, 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano, por mais que o Flamengo tenha o melhor elenco do futebol sul-americano, o Palmeiras é melhor, o Palmeiras é protagonista, o Palmeiras lidera depois de 26 rodadas o Campeonato Brasileiro com 3 pontos de vantagem, o Palmeiras é muito favorito diante da LDU para avançar a grande decisão da Copa Libertadores da América. Então, o grande protagonista do futebol brasileiro é o Palmeiras. E por que esse protagonismo todo para um time que sim, é muito qualificado, que sim, é muito estruturado, que sim, investiu 700 milhões de reais neste ano em reforços, em jogadores novos que também chegam para agregar com relação àqueles que deixaram o elenco palestrino, como é o caso do Estevão, como é o caso do Richard Rios. Mas por que esse Palmeiras tão qualificado, mas com menos orçamento, com menos torcedores, com menos jogadores tão qualificados, é o melhor e mais importante protagonista do futebol brasileiro? Porque sim, o seu treinador é mais experiente, é mais qualificado, é mais talentoso, é mais preparado e por conta disso, na comparação com o treinador do Flamengo, a vantagem palestrina é muito grande. E sim, ela passa pelo Abel Ferreira, que óbvio, como todos nós, como todos os humanos, tem defeitos, que sim, talvez seja o maior reclamão do futebol brasileiro e ele poderia ajustar um pouquinho a sua reclamação, o seu grau de reclamação, até para evoluir como treinador e inclusive até para poder chegar a uma grande equipe da Premier League, que eu não tenho dúvida, é o grande sonho do Abel Ferreira. Mas para que isso aconteça, talvez ainda falte a ele, aos 42, 43 anos, um pouco de amadurecimento. Ou, quem sabe, ele jamais vai conseguir ser um treinador dentro da casinha, dentro daquela casinha acadêmica que todos nós imaginamos que um grande treinador tenha que ter nesse sentido psicológico, nesta maneira menos agressiva que você imagina que um treinador de ponta tenha que ter. Mas, repito, as qualidades do Abel, elas superam em muito os pequenos defeitos psicológicos do Abel, os pequenos defeitos de comportamento do Abel. E a maneira como ele conduziu o time na partida contra o Juventude foi determinante para que o Palmeiras, sim, fosse o grande predador deste campeonato brasileiro. E por que o Palmeiras é o grande predador deste campeonato brasileiro? Porque o Palmeiras não desperdiça oportunidades. O Palmeiras, ele vai direto no ponto, ele vai em cima da presa, ele não deixa que a oportunidade de poder abrir 3 pontos diante do seu arquirrival e de um rival tão competente como é o caso do Flamengo, que essa oportunidade seja desperdiçada. Por quê? Porque o Abel lá está. Então, quando ele vai jogar contra o Juventude, ele sabe que vai jogar e vai ganhar do Juventude. Ele sabe que vai colocar 3 zagueiros e para muitos de maneira assustadora, olha, você vai jogar contra o Juventude dentro do Allianz Parque e coloca 3 zagueiros. Para muitos, o Bruno Fux seria um segundo volante, algo que não aconteceu. O Palmeiras jogou num 3-5-2 clássico, com 2 alas avançando bastante, Giá e Piquerez. Por quê? Porque o Palmeiras e o Abel em particular, ambos sabiam que o grande problema de uma partida contra o